Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Olha só, hoje é dia 19, né? Dia 19 de maio. Nós temos um encontro hoje e também será em duas partes. A primeira parte será essa correção de atividades. Eu havia passado um DDC para vocês fazerem alguns exercícios que estavam no vídeo, né? E então a primeira parte aqui hoje nós vamos fazer a correção das atividades. O vídeo ele vai ter um tamanho aqui de uns 20 minutinhos e você pode ir pausando na sua casa para fazer as correções no seu caderno ou no seu livro aqui, tá? Ok? Então vai ter um primeiro momento que é essa correção de atividades e um segundo momento eu estarei com vocês ao vivo lá pelo Google Meets. O horário especificamente está lá no Google Sala de Aula, tá? O início dessa aula ao vivo está lá no Google Sala de Aula. Confere lá, por favor. Então, pessoal, peguem os seus livros, peguem os cadernos de vocês, vamos fazer a revisão aqui destes exercícios. Espera só um minutinho. Página 29, pessoal. Olha só, a atividade, ela diz respeito a uma imagem, né? Na página 29, nós temos alguns exercícios aqui. O tema do exercício é uma análise de imagem. Que imagem é essa? É um quadro, né? É um quadro muito bonito, muito famoso no Brasil, chamado A Primeira Missa no Brasil, do pintor Victor Meirelles, e ele foi feito em 1860. Então, pessoal, vou fazer a leitura com vocês aqui. Atividades, página 29. Muitos artistas imaginaram, de diferentes formas, o encontro entre portugueses e indígenas. Observe a pintura da página ao lado, em que o artista recria a cena da primeira missa celebrada nas terras que hoje são o Brasil. Depois responda as perguntas no caderno. Pessoal, lembre-se que nós falamos que a primeira viagem oficial que Portugal fez ao Brasil foi aquela de Pedro Álvares Cabral. E lá tinha um escritor chamado Pero Vaz de Caminha que relatou ali os 10 dias que os portugueses ficaram no Brasil. Nesse relato que o escrivão Pero Vaz de Caminha faz, ele fala sobre a missa que foi celebrada. Os portugueses cortaram as árvores, fizeram uma cruz, improvisaram uma cruz, né? Celebraram a missa, e os indígenas, segundo Pero Vaz de Caminha, ficaram assim um pouco curiosos e foram chegando próximo ali à missa. 360 anos depois, um pintor, que inclusive foi contratado, né, para fazer esse quadro aqui, vai tentar recriar, imaginar como que foi a primeira missa do Brasil. Então vamos lá. Letra A. Em que ano a obra foi pintada? A obra foi pintada em 1860. Esse quadro, né, essa pintura foi feita em 1860, ok? Ou seja, este quadro foi pintado muito tempo depois do fato que está sendo representado. Ou seja, o que está sendo representado nessa imagem é a primeira missa no Brasil, que aconteceu lá em 1500. Mas o quadro foi feito 360 anos depois. Ou seja, o pintor não viu, ele não sabe como aconteceu. Esse quadro não representa a realidade. Ele não é um retrato da realidade, ele é uma imaginação de um artista. B. Quando fez o quadro, o pintor poderia saber tudo o que aconteceu em 1500? Por quê? Cara,
não teria como ele saber como realmente foi, porque ele não esteve lá. E mesmo se ele estivesse, né, às vezes uma pessoa não consegue saber de tudo que está acontecendo em um local, né? Às vezes ele nem consegue enxergar algumas localidades, algumas coisas. Então, não havia como o pintor Vitor Meirelles saber como aquilo aconteceu realmente, né? Nós sabemos que o professor de pintura dele, chamado Manuel de Porto Alegre, ele deu uma dica. Ele falou: pega a carta do Pero Vaz de Caminha, né? Porque ele vai e ele descreve, ele relata como foi essa missa. Então, nós sabemos que o pintor Vitor Meirelles, ele leu essa carta, ele leu esse documento, e aí ele pinta este quadro baseado no que o Pero Vaz de Caminha escreveu. Okay? Então, o pintor não teria como saber como aquele evento realmente aconteceu. Okay. E C. A questão C, que a letra C, ela é uma resposta pessoal. Como o comportamento dos indígenas e dos portugueses foi representado no quadro? Qual dos dois grupos você acha que o pintor quis valorizar? Olha, quando você analisa esse quadro, ele é bem grande, né? Aqui ele está reduzido, mas percebe que os indígenas, ele ocupam o primeiro plano inteiro, embaixo. Também do lado esquerdo, um monte de indígenas presentes. Do lado direito, inclusive, na árvore, também representado o indígena. Todos em pose de curiosidade. Muitos deles apontam, né, para a missa, assim, com uma cara de espanto. Os portugueses estão sendo representados no momento de devoção, ou ajoelhados, né, ali perante a cruz, celebrando a missa. É bem provável que o pintor quis dar mais ênfase aos indígenas, né? Já que eles ocupam a maior parte do quadro. Mas a resposta também pode ser feita aí de modo pessoal, ok? Então, vamos conferir aqui. Já na página 31, o tema da atividade refere-se à exploração de pau-brasil, ao comércio de pau-brasil. Lembrando, quarto ano, que o pau-brasil foi a primeira atividade econômica a ser explorada aqui no Brasil, né? Na época era América Portuguesa. A primeira riqueza que Portugal vai conseguir ganhar com o Brasil, de fato, riqueza mesmo, é o pau-brasil. Então vamos lá. Na questão da página 31, tá assim: atividades. A gravura da página ao lado mostra uma atividade desenvolvida no litoral brasileiro, né? Após o encontro entre portugueses e indígenas. Que atividade é essa? Pessoal, é muito importante que você analise a imagem, né? Você tem que treinar o seu olho. Então, essa imagem aqui, indígenas cortando árvores de pau-brasil, gravura baseada em desenho do francês André Thevet, que visitou o Brasil no século XVI, 1500 e pouquinho. Ou seja, um francês que veio aqui, fez essa pintura e depois eles, né, transformaram isso numa gravura. E aí publicaram os livros, etc. O que a gente consegue ver aqui? No primeiro plano, você vê indígenas nus, né, pessoas nuas, cortando o pau-brasil, cortando uma árvore, né? Eu não sei distinguir o pau-brasil. Eles estão cortando e transportando até o litoral. E alguns navios que chegam aqui na costa, né? Então, principalmente a gente consegue perceber o quê? Pessoas estão cortando e transportando o pau-brasil. E nós sabemos que neste caso aqui, quando nós estamos começando a estudar a história do Brasil, refere-se à atividade da extração do pau-brasil. Essa madeira que servia para fazer uma tinta vermelha. Essa tinta vermelha
era muito cara na Europa, né? As roupas vermelhas eram de um valor muito alto e só algumas pessoas, muito ricas mesmo, conseguiam usar roupas vermelhas, né? Além disso, era uma madeira nobre, era utilizada até mesmo na construção de embarcações de barcos. Então, era uma madeira muito valiosa, né? A gravura da página ao lado mostra uma atividade desenvolvida no litoral após o encontro entre portugueses e indígenas. Que atividade é essa, né? A gravura representa, né, a derrubada e o transporte de pau-brasil, a primeira atividade econômica desenvolvida no Brasil colonial. Então, vamos colocar uma respostinha aqui, né? A exploração do pau-brasil, né? A gravura representa a derrubada e o transporte de pau-brasil. Pau-brasil você pode usar minúsculo, tá, pessoal? A gente diferenciar aqui. E o transporte de pau-brasil foi a primeira atividade econômica realizada no Brasil. Ok? A gravura retrata isso. O que mais que a gravura está nos dizendo? Olha, quem está cortando Quem está cortando a madeira são pessoas nuas. Naquela época, pessoal, quem eram representados como pessoas nuas eram os indígenas. Além disso, você pode perceber que os machados deles, né, nos parecem machados de metais, já apontando ali que esses indígenas haviam conseguido esses machados, né, por trocar o pau-brasil. Então está se referindo ao comércio de pau-brasil, ao modo como os portugueses conseguiam adquirir esta madeira, o pau-brasil. Os indígenas utilizavam essa madeira para fazer lenha, para fazer fogueira. Os índios a chamavam de arabotã e trocavam essa madeira por produtos, né, de metal, espelhos, agulhas, anzóis, coisas que eles não conseguiam desenvolver ainda. Beleza? Ok. A segunda questão também é uma questão pessoal, mas vamos lá, vamos trabalhar aqui. Qual é a sua opinião sobre a exploração de terras encontradas pelos portugueses? Como você reagiria no lugar dos indígenas? Converse com o professor e os colegas, depois escreva um resumo das opiniões da turma. Olha, nós podemos pensar diversas coisas, né? Muitos indígenas, tribos inteiras, nunca quiseram ter contato com os europeus. Sempre foram hostis, sempre foram violentos, nunca quiseram nem ter contatos pacíficos. Os índios Tremembé, os índios Goitacá e outros indígenas aqui do Brasil nunca quiseram ter esse contato. Então, muitos de vocês poderiam, né, se sentir assim, sei lá, assustados, ou se não, né, talvez não queria misturar com esse outro grupo de pessoas, né? Portugal faz uma exploração da natureza de um modo diferente do que os indígenas faziam. Os índios, eles não tinham dó de cortar uma árvore, mas eles cortavam o que eles iriam utilizar, né? Às vezes eles colocavam fogo, né, para abrir as florestas, para plantar ali, para fazer áreas de plantações. Mas o indígena, ele não via a natureza como uma forma de ganhar dinheiro, de lucrar. Então, a exploração de Portugal naquela
região foi uma exploração predatória, né? Se arrancou de um modo muito rápido, de modo que a natureza não conseguiu, né, se readaptar. Ela foi basicamente uma floresta inteira, foi basicamente devastada. Milhares, milhões de animais foram perdidos, a biodiversidade, a quantidade de vidas diferentes foi perdida, né? Então você pode também falar que, além de como você se reagiria se fosse um indígena, né, que a exploração de Portugal, ela tinha a finalidade de lucrar, de ganhar dinheiro, e os indígenas nunca tinham usado a natureza com essa finalidade. Então foi uma exploração predatória, não respeitou a natureza, né? Foi feita de um modo que a natureza ela não conseguiu se adaptar ali. Uma floresta inteira basicamente foi devastada, que é a Mata Atlântica. Beleza. Inclusive, falando da Mata Atlântica, é justamente o tema da página 32 e 33. As questões, né, da página 33 tratam basicamente da biodiversidade e da preservação no Brasil. Bio, pessoal, quer dizer vida. Diversos quer dizer diferentes, né? Então, biodiversidade é a quantidade de vida distinta, diferente que existe em algum lugar. No caso que está tratando aqui de uma floresta, né? A Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela era um dos lugares onde tinha maior quantidade de vidas diferentes. Animais, aves, peixes, mamíferos, répteis, insetos, fungos, bactérias, enfim, era uma floresta majestosa, né, gigantesca. Só que com o passar dos anos, né, durante a história brasileira de 500 anos para cá, essa floresta foi constantemente atacada. Primeiro extraindo para o Brasil, cortando as madeiras para vender lá na Europa. Depois colocando fogo na floresta para as plantações de cana-de-açúcar. E posteriormente botando fogo naquelas florestas para a produção de café. A floresta basicamente desapareceu. Existem pouquíssimas partes dela hoje, né? Então vamos lá. Pesquise em livros ou na internet o significado de biodiversidade e preservação ambiental. Depois responda: qual a relação entre essas palavras e a situação da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica é uma das áreas mais ricas do mundo em biodiversidade, né? E sua preservação é fundamental para a permanência de várias espécies animais e vegetais. Então, preservação, pessoal, é você evitar com que se perca a vida, a variedade de vida, a riqueza que existe, né, em uma floresta, em um rio. Preservação ambiental é fazer com que a natureza seja poupada, de certa forma, né, das ações do ser humano. E isso é muito importante para manter a quantidade de vida. Por exemplo, vocês já se perguntaram quantos animais já foram extintos em 100 anos para cá? Muitos animais deixaram de existir porque foram caçados até o extermínio, né? A população de elefantes, por exemplo, né, a maior parte dos elefantes foram assassinadas nos últimos 2 séculos por causa do valor do marfim, que é as garras daquele elefante. Então as pessoas matavam para ganhar dinheiro, né? Então preservar é manter a biodiversidade. A Mata Atlântica é uma das regiões com a maior biodiversidade do mundo e a sua preservação ela é indispensável, fundamental para evitar que aquela região seja destruída, né? Então, ok. Na questão 2, nós temos assim: vimos que indígenas e portugueses não tinham os mesmos interesses, por isso exploravam a Mata Atlântica de maneiras distintas. Cite uma destas diferenças, né? Enquanto os povos indígenas exploravam a natureza com a finalidade de sobrevivência, utilizavam dela só o que era necessário,
os europeus em geral, não só os portugueses, né, mas os portugueses e os europeus exploravam a natureza, a floresta, com a finalidade de ganhar riquezas. Então são duas formas de ver o mundo, né? São duas formas de ver a natureza. Os índios usavam o que precisavam para sobreviver. Os portugueses utilizavam para gerar riquezas. Ok? E a terceira questão, né? Nós temos aqui um textinho falando sobre a preservação de algumas áreas, né? E a aplicação de multas caso as pessoas não respeitem essas áreas de preservação, as proibições de caça, de pesca, etc. Né? Então vamos lá. Discuta com os professores e os colegas, além de punir a quem desrespeita as áreas protegidas, que medidas e atitudes podem ajudar a preservar a Mata Atlântica. Pessoal, além de aplicar multas e prender pessoas que não respeitam, qual outras coisas podem ajudar a preservar a Mata Atlântica? Ou talvez aqui na nossa região, o Cerrado, né, que é o nosso bioma mais importante. Galera, o que nós estamos fazendo aqui, aprendendo sobre, falando sobre a conscientização, ela é importante. Fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo, qual que é a importância, né, de se preservar estas áreas. Além disso, estimular, por exemplo, o turismo ecológico, né? Muitos de vocês já devem ter ido a algumas regiões aqui do Brasil ou do mundo afora, né? Fazer passeios em florestas, montanhas, em minas, em cavernas, em cachoeiras. Então isso ajuda as pessoas a perceberem como é bom ter essa natureza ali protegida, né? Sem o avanço da modernidade da sociedade. Então você pode dizer que levar esse conhecimento às pessoas, estimular as pessoas a conhecerem parques ambientais, locais de preservação, né? E às vezes até desenvolver uma atividade econômica que não seja predatória, né? Que não seja agressiva ao meio ambiente, né? As pessoas usam a palavra sustentável. Você pode dizer então que é desenvolver atividades econômicas e turísticas sustentáveis, né, sem que agrida demais o meio ambiente, ok? Pessoal, então faça as correções no seu caderno, faça as correções no caderno mesmo, né, para que você possa ter mais espaço ali para fazer respostas mais completas, respostinhas bacanas, que a gente vai ficando cada vez melhor, ok? Então agora a gente, né, se encontra aqui na aula ao vivo.